E aí, pessoas e guerreiros que acompanham o meu canal, beleza? Estamos aqui mais uma vez e eu queria falar para vocês hoje sobre a lâmina fiel. Toda vez quando a gente dá os cursos e fala sobre lâmina fiel, as pessoas me perguntam qual é a minha preferência de lâmina para combate, coisa e tal. Claro, cada operacional vai ter a sua preferência de lâmina, vai ter a sua ideia e da sua precisão, da sua necessidade. Claro e evidente que toda operação ou em toda situação de sobrevivência, qualquer lâmina, filho, é bem-vindo. Desde uma lâmina de osso, desde uma lâmina improvisada, desde uma gilete, não importa. Qualquer tipo de lâmina, ela é bem-vinda caso você esteja numa situação de necessidade. Porém, quando se trata de lâmina fiel, ou digamos, aquela lâmina que você sempre vai usar, que você sempre, já se acostumou bem com ela, é como eu falei, tudo depende da necessidade. Claro e lógico, a ideia de se conhecer lâminas ou a forma que se usa cada qual é justamente para, quando você por acaso necessitar, você saber qual a melhor forma de utilizá-la. Como eu já falei diversas vezes nos nossos vídeos, na maioria das vezes, se tratando de rua, se tratando de uma agressão direta vindo da rua, você vai usar o material cortante. Quando eu digo que você vai usar, até parece que você é o tal humilhante, você é o criminoso, e ainda mais com todas essas regras que estão fazendo em cima da posse ou não posse de uma lâmina. Quando eu quero dizer que você vai usar, eu estou querendo dizer que o cidadão de bem, como eu já contei em vários vídeos, ele nunca vai andar por aí com lâmina, com faca e coisa e tal, ou querendo fazer mal com alguém, com qualquer coisa cortante que seja. No entanto, quando eu digo que você vai usar, eu estou dizendo que qualquer miliante, a arma ou a ferramenta mais simples que ele pode utilizar contra a vida de uma pessoa seria uma faca. Então, você vai ter que ter o entendimento sobre como usar, como cortar, por que cortar e quando cortar, é o que eu sempre falo aqui. É do tipo de lâmina que vai vir a sua agressão, ok? A lâmina que vai vir em sua direção, da forma que o agressor vai vir, o agressor pode vir com uma faca caseira, com uma faquinha de corte, a pessoa pode vir com uma lâmina gilete, a pessoa pode vir simplesmente com uma garrafa, um gargalho de garrafa. Então, o tipo usado pelo humilhante é que vai determinar a sua ação e o tipo de corte que vai ser desferido nesta situação conflituosa. Lógico, se eu pudesse escolher que tipo de lâmina eu usaria nesta defesa, por exemplo, acontece uma situação de repente e eu tenho que usar um tipo de lâmina. Este é o pensamento que muitas das vezes as autoridades não entendem, que a própria pessoa, o cidadão de bem, ele não vai se preocupar em carregar um tipo específico de lâmina. Então, quando nós nos defendemos geralmente de uma lâmina, sempre vai ser uma lâmina de porte de uma outra pessoa. Ok, até aí ficou bem claro. Mas se tratando da minha preferência, eu queria falar de uma lâmina específica. Eu queria falar da Kukri, ok? A Kukri é uma lâmina muito interessante, ok? É uma das primeiras lâminas no qual eu comecei a praticar, comecei a treinar com ela. A faca Kukri, ela foi muito utilizada pelos soldados nepaleses, né? Só que a sua história é bem mais antiga do que isso, tá? Os Gurkhas, que são os soldados que hoje em dia, até hoje em dia, utilizam muito dessas lâminas como material mesmo do seu equipamento de trabalho, de treino, na sua mochila, no seu cinto. Isso aqui é material obrigatório nos Gurkhas, né? Porém, também tem a história bem mais antiga do que isso vem mais remota. Algumas pessoas dizem 7.000 anos atrás, antes de Cristo, outros falam 5.000 anos, outros falam que é justamente na época do Alexandre o Grande, que está relacionado mais ou menos a 300 e poucos antes de Cristo, que o Alexandre o Grande, justamente nesse período em guerras conflituosas com o Nepal, foi basicamente quem levou essa ideia da Kukri lá, né? Mas só que na época se usava outro tipo, que era a Kopis. A Kopis é um tipo de machete, ou digamos, é uma Kukri, só que ela é muito grande.
Quem assistiu os Esparta tá entendendo o que eu quero falar. Ela tem uma proteção, certo? Na sua guarda, ela tem uma boa proteção. E uma característica que é muito especial da Kukri é justamente por ela não ter uma guarda, ok? Vocês já fizeram aí curso de combate com faca, sabem o que eu tô querendo dizer, né? Guarda, pombo, tal, beleza. Então, bem, ela não tem bem basicamente uma guarda que evite uma aproximação de outra lâmina na mão, ok? No seu punho. Porém, ela tem uma característica muito especial, a Kukri. Essa lâmina, quando ela foi adaptada para o Nepal, para os nepaleses, eles, lógico, a Kukri ela vai ter uma variação. Essa lâmina aqui ela tem 20 centímetros. Ok? Ela tem 20 centímetros, tem Kukri que vai chegar a 40 centímetros, ok? Ela é basicamente uma foice, é basicamente aí um facão, né? E ela pode chegar não, e chega realmente, ela pode ser muito grande. Mas a característica real dela é justamente a grossura do seu dorsal aqui, ok? Essa parte de cima dela geralmente é muito grossa. Essa minha, ela é fina ainda. Eu posso dizer que é uma das mais finas. Porque ela pode começar desta grossura, de 5 milímetros a 10 milímetros. Que é, na verdade, 1 centímetro. Já imaginou 1 centímetro de lâmina? É muita coisa. Parece que não, mas é muita coisa. Ok? Então o que acontece? Elas, por ser curvada, a ideia é que ele era uma extensão do braço do soldado, né? Dos Gurkhas, dos guerreiros. Por que se fala extensão? Sempre que nós falamos que a arma, ou qualquer arma, tanto de fogo quanto essa daqui, ela é uma extensão do teu corpo, sempre falamos isso no curso, por causa do quê? Eu sempre relaciono sobre essa curva que ela tem. Por quê? Porque quando se trata de defesa pessoal, para quem pratica Kung Fu ou artes marciais de torções, sabe que este movimento é muito essencial, ok? Este movimento de curva, ok? Então, eu tenho na minha concepção que a ideia deles aprimorarem e gostarem tanto desse tipo de lâmina, porque ela basicamente ela faz a curva que é quase que necessária em quase todos os tipos de torções e lados que você precisa criar torções ou fazer bloqueios e divisões do corpo, fazendo a sua autodefesa ali. Ela se encaixa muito bem, certo? Nas partes específicas dos braços, dos pescoços e tudo mais. Ela era muito utilizada pelos soldados para fazer justamente o quê? O ataque silencioso, o silenciamento de sentinelas, ok? Ela é muito utilizada com a ponta para cima, porque facilita mais as partes de golpes, ok? Ela é muito ameaçadora quando é apontada diretamente. E uma das precisões dela, exatamente em ataque, é que ela entra com uma proporção fina, ela engrossa nesse perímetro aqui e encaixa totalmente dentro do oponente. E quando ele vai tirar, ele levanta um pouco e puxa. Então isso quer dizer, ele triplica. É 3 vezes mais profundo e 3 vezes mais largo. Ele entra fino, no meio ele engrossa totalmente, até encaixar todo dentro do indivíduo. E quando você puxa fazendo, então ele faz o quê? Ele triplica o corte, ok? Então a profundidade dessa arma é muito sinistra. E uma coisa que é muito característica da Kukri, além dela não ter a guarda, lembrando, tá gente, hoje em dia como está muito customizada as lâminas, hoje em dia pessoas fabricam, fazem réplicas e tal da Kukri, então ela pode ter muitas variantes. Você pode tanto achar uma Kukri que ela tem a guarda, que ela tem aqui o respaldo aqui na lateral, entendeu? E essa cavidade aqui, muitos não sabem, tá? Mas essa parte dela aqui, que eu poderia chamar de cauda, é justamente para quê? É muito inteligente essa coisa, né? Porque o sangue, todos nós sabemos, né? Nós agimos com faca, com combate com faca, é inevitável. Vai ter corte e vai ter sangue. Então o sangue desce aqui escorrendo, essa parte caudal aqui, que tem, além de também ser conhecido como uma forma, um rito deles, né? Algumas pessoas caracterizam isso aqui como se fosse um ritual que eles tenham lá e tal. Então o sangue quando desce, aqui ele goteja, é um gotejador, entendeu? Então quando chega nessa cauda, é inevitável que o sangue venha para cá e ele fique gotejando. Evita com que, basicamente, entre em contato com o punho. Que o pior perigo de você no combate com lâmina é você perder a lâmina. E mais uma observação, a Kukri ela não foi feita de forma alguma para ser jogada. Por quê? Porque essa Kukri, por ela ser
com esse formato, o peso dela se concentra muito na ponta. Então, é inevitável que você, ao lançar essa faca, ela vai ser desordenada, ela não vai ter um equilíbrio como uma faca de arremesso, por exemplo. Ela não vai ter esse equilíbrio. Então, ela nunca foi feita para se arremessar. Todo o formato dela é feito para se encaixar na mão e não sair mais, ok? Até mesmo pela aqui a parte da empunhadura, você vai ver, mesmo que não tenha aqui a proteção aqui a lateral, nessa cavidade, ela tem essa parte aqui, ó. A maioria delas, das cookies, ela tem essas cavidades aqui, ou tem a empunhadura bem cerrada, bem no formato dos dedos. Então, quando você empunha a cookie, é impossível, basicamente, você tirar uma faca dessa da mão de alguém, ok? Por isso que ela é considerada uma faca muito sinistra. E tem um detalhezinho aqui que eu tô vendo pela câmera, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui não tem, mas se conta-se uma história que no Nepal, ou mesmo pelos soldados britânicos, né, porque hoje em dia os Gurkhas também se encontram na parte britânica também, foram convidados de certa forma, por causa das suas brigas lá, das suas guerras e tal, tiveram muita admiração, muito respeito na Primeira e Segunda Guerra, então foram muitos envolvidos ali e acabaram se misturando, hoje em dia fazem parte do exército britânico, ok? Da guarda britânica, de certo modo, eles também utilizam essa kukri também. Agora aqui tem uma situação, aqui os soldados, quando se perguntavam quanto tempo você tem de exército, nós temos isso aqui, né? Quanto tempo tu tem disso, quanto tempo tu tem aqui? Lá também eles têm isso. Só que quando a maioria das vezes os soldados, eles não diziam o tempo que eles tinham, não sabiam determinar, muitos esqueciam. Então virou uma tradição, por isso que se torna material específico, material de trabalho, material, parte do equipamento do soldado, esta faca kukri, ok? Porque nela vem gravado a data que o cidadão entra. Na data que o cidadão se incorpora. Então ele coloca a data. Então toda vez que você perguntar a um soldado Gurkha qual tempo que ele tem, se ele por acaso esquecer, ele vai puxar a sua kukri e vai ver aqui, eu tenho tanto esse tempo aqui. Por isso que para muitos é uma arma sagrada. E eu gosto muito dela, como eu já falei, por causa do seu delineamento, para fazer defesas e tal. Não é uma preferência assim, né? Não é uma preferência, não é um tipo de lâmina que eu teria talvez preferência em combate, assim, especificamente. Mas para determinados níveis de combate, essa faca kukri, ela resolve muito bem o problema. Porque ela basicamente, gente, até mesmo a nível de sobrevivência, ela serve até como machadinha, porque ela tem esse formato aqui, que dá totalmente um peso aqui no seu meio, e essa parte dela aqui sustenta muito bem pancada, ok? Então ela é para cortar madeira, para trabalhos caseiros. É inevitável dizer que, para você ter ideia, no Nepal isso é tão comum, é tão normal, que você pode entrar em qualquer casa, de qualquer cidadão, tá lá a senhora cortando tomate, cebola com uma kukri dessa, ok? Então, por isso, eu considero uma das lâminas maravilhosas a nível de treinamento de combate, ok? A nível de treinamento, a nível de você pegar muita ideia da curvatura, muita ideia de pontos vitais, nas partes moles, saber onde cortar, por que cortar e quando cortar. Essa faca te ensina muito, porque ela exige uma habilidade muito específica, ok? Diferente das outras que, vamos dizer assim, seus cortes são mais simples, ok? Essa daqui, para quem sabe usar uma faca kukri, é excelente, ok? É só isso que eu tenho para falar para vocês hoje sobre esta ferramenta de trabalho, ok? Forte abraço, amigos, dá um like aí se gostou no vídeo e nos veremos no próximo. Fui!